Hoje o Casa por Elas está trazendo a mesma inspiração para a Páscoa de 2024. Vamos lá? A Páscoa é uma tradição milenar, com muitas tradições, a depender da região, da época, da era, da história. Então, eu quis trazer isso, essas referências bem tradicionais, a um momento familiar bem tradicional, com uma mesa posta um pouco mais formal, mas também com um toque de alegria, porque uma coisa não impede a outra, então eu quis trazer também, apesar de bastante tradicionalismo, também bastante alegria. Lembrando que há maneiras diferentes de comemorar a Páscoa, não é só com coelho e ovo, como a gente vê muito, apesar de sim ter motivos para usar o coelho e o ovo, né? Em muitos povos o coelho é tido como um símbolo de fertilidade, que tem muito a ver com a Páscoa, que traz esse nascimento e essa esperança de renovação. Em vários países, a Páscoa é comemorada durante a primavera e o coelho é um dos primeiros animais que aparecem nessa estação e trazendo justamente a fertilidade e um novo florescer e um novo renascimento, assim como o ovo, onde muitos povos se presenteavam, as famílias se presenteavam, né, com um ovo decorado, um ovo verdadeiro, né, decorado. Claro que o chocolate aí já veio com o nosso comércio, né, e uma maneira de perpetuar a tradição de uma maneira bem gostosa. Então, assim, existem várias formas de comemorar a Páscoa, nenhuma eu vejo como errada, é só questão de tradição familiar, tradição mesmo de uma nação, tradição de uma época, a depender de muitas coisas, de religião inclusive, e que tudo é bem-vindo, né, tudo é certo, a depender mesmo da sua cultura familiar e do que você adota aí para sua família. Esse vídeo está dividido em duas partes, tá? Eu quis fazer a mesa posta do almoço de domingo tradicional e quis também trazer um buffet, né, a partir de sobremesa, uma estação de doces, como sugestão para uma montagem de sobremesa após esse almoço de Páscoa. E aí vai ficar muito longo para um vídeo só, então eu dividi em duas partes, provavelmente isso vai ser postado primeiro, tá? E aí no segundo vídeo acompanhem, fiquem ligadinhos aqui no canal, ativem o sininho para acompanhar a continuação, que seria no caso a estação ou o buffet de doces. E eu sou Kelane, do Casa por Elas, seja bem-vindo de volta ao canal. Começando aqui pelo material selecionado, começando aqui por esse conjunto de pratos, pratinho de sobremesa, prato da refeição principal, eles são iguais, com mesmos motivos aqui. Aqui é uma cena do Porto, ela é uma porcelana portuguesa, que eu gosto muito, bem clássica, eterna, e justamente eu quis trazer ela para essa Páscoa para mostrar que a Páscoa pode ser de outras maneiras, e essa porcelana ela aparentemente não combina com tanta coisa, não sei, com o azul com o branco, e justamente a gente vai fazer aqui uma composição para ver como ela é versátil, combina com outras coisas sim. Eu adoro esse conjunto. Pratinho de pão, né, teremos pão hoje na nossa mesa, aqui os arranjos que já estão prontos. Guardanapo de linho, esse aqui de linho azul marinho. Os talheres de inox, também bem adornados, eu acho que vai combinar muito com a porcelana, que é mais clássica. Copo para água, taça para água, taça para vinho. Eu vou ver aqui se eu uso essa fitinha. E vamos lá montar a mesa. E aqui é importante observar, quando um prato tiver motivos, desenhos, né, imagens como essa, é importante observar que eles fiquem bem alinhados, para que quando o convidado esteja sentado à mesa, né, ele tenha a correta perspectiva, né, da ilustração. Então, claro, de cima e de baixo. E eu não mostrei para vocês aqui a toalha que eu estou usando, uma toalha de algodão com esse bordado cheio, eu gosto muito também. Ela é muito clássica, eu tenho ela já há bastante tempo, acho que vai combinar bastante com todo esse clássico também da louça que eu estou usando, assim como do talher. E aqui essa refeição, a sugestão é que seja realmente um peixe. Os cristãos, né, dão preferência para comer peixe nesse momento. Então, faquinha para entrada, que é a faca de sobremesa, e garfo para entrada, que é a faca de sobremesa, e garfo e faca para peixe. E aqui, gente, observando esse alinhamento, a distância da borda, até vou afastar aqui um pouquinho, né, uns 2, 3 dedos é o ideal. E os talheres acompanhando aqui essa linha também é o ideal. E eles precisam também estar aqui alinhados um ao outro. E a mesa está assim,
bem tradicional, né? Até agora, bem tradicional, bem clássica. É importante também observar o alinhamento dos lugares, tá, gente? Esses detalhes fazem diferença. Então, às vezes a gente está tão preocupado em enfeitar, em decorar a mesa e esquece de alguns detalhes que fazem a diferença, que trazem toda a elegância. Então, estar perfeitamente alinhados os lugares não custa dinheiro, é só um detalhe a mais, não leva tempo, assim como também esse alinhamento. E aqui, observando o talherzinho de peixe, ele tem essa base um pouco mais larga, e geralmente ele é um pouco menor, mas na verdade depende do faqueiro. E a faca, ela não tem serra, tá? E o objetivo disso é porque, na verdade, e tem essa pontinha, né? Tem essa pontinha aqui. E o objetivo disso é porque, na verdade, o peixe, ele não precisa ser serrado, ele não precisa ser cortado, né? Basta ele ser retirado aqui as lascas dele, que já é o suficiente. E essa pontinha é para um eventual espinho, você conseguir pincelar, né? A espinha e afastar para o cantinho do prato, coisa parecida. Então, para dar uma precisão. Por isso que essa faca de peixe, ela é assim. Então aqui eu já vou trazer os arranjos. Eu prefiro colocar os arranjos depois dos pratos, porque eu vejo o espaço que eu tenho. E depois só as taças, porque para o manuseio, o acesso a esse centro da mesa ficar mais fácil, não ter nenhum acidente. As taças, elas ocupam altura, né, que pode gerar um acidente, eu me sinto mais segura assim. Então eu já sei qual é o espaço, essa é a ordem que normalmente eu faço. Eu já sei qual é o espaço que eu vou dispor aqui para decoração e não tenho nada me atrapalhando aqui no caminho para eu trabalhar nesse centro da mesa. Tem 3 arranjos, eu vou colocar primeiramente o maior aqui no meio, né? A minha mesa de 6, então eu coloco aqui ele no meio, entre esses dois pratos, que agora eu sei o espaço que eu vou ocupar aqui nas laterais. Agora sim, vamos para as taças. Taça de água e a taça de vinho. E hoje vai ter também um pão. Vou servir um pãozinho aqui, acho que tem tudo a ver com a Páscoa. Minha mesa está ficando assim. Observando aqui o lugar do pão, que fica acima dos garfos, tá? Esse pratinho, ele é menor do que o prato de sobremesa e é um pouco maior do que o pires, do pires da xícara, né? Um pratinho especial mesmo para pão, acho que tem tudo a ver com a Páscoa, onde o pão também é um dos símbolos, né, da Santa Ceia de Jesus, acredito que mais para os católicos, me corrijam aí os evangélicos, mas enfim, também para os judeus, acredito que o pão é um símbolo bem marcante da Páscoa, da Santa Ceia de Jesus. Então eu acho que tem tudo a ver trazer. E além disso, né, eu queria também uma mesa com uma pegadinha um pouco mais formal. A comemoração da Páscoa é algo assim milenar, né, já comemorado antes de Cristo. Então eu acho que tem muito a ver com tradição. Por isso eu quis trazer essa louça tão tradicional, esses talheres tão tradicionais, essa toalha que também tem essa pegada mais tradicional. Só que um contraste aqui de cor, de modernidade, de alegria, né, que esses arranjos aqui em tons coral trazem. Eu vou confessar para vocês uma coisa que, na real, essa mesa é uma mesa inspiração, né, não é ainda a minha mesa de Páscoa aqui da minha família, é uma mesa inspiração. E eu confesso que, mesmo que eu tenha imaginado e programado antes, eu tô em dúvida dessa taça azul, em vida real aqui para vocês. Eu e minhas dúvidas aqui de taças, né? Eu tenho um vídeo, quem não assistiu, dá uma olhadinha lá. Fiquei com bastante dúvida também na taça, na mesa de café da manhã tropical. E, nossa, foi unânime, né? Todo mundo preferiu uma. Eu acho que eu vou também mostrar pra vocês aqui 2 opções, gente. Eu realmente tô muito na dúvida. Queria que vocês estivessem aqui pra gente decidir juntas. Mas vou tentar outra composição, uma composição mais clássica ainda. Antes eu vou colocar o guardanapo. E também vou colocar de uma maneira bem tradicional, uma dobradura bem tradicional, um prendedor bem tradicional. E aqui do ladinho, que eu não quero cobrir aqui essa ilustração, pra gente decidir, pra eu comparar as taças já com a mesa montada. Então ficou assim. E mais uma vez, gente, eu tô bem na dúvida, porque assim, eu não costumo montar toda a mesa. Eu separo primeiro as peças, eu faço a seleção, coloco-as juntas e observo se os estilos e as cores estão conversando. Mas acaba que, inevitavelmente, na hora da montagem,
né, surge uma duvidazinha como essa. Gente, eu acho que eu tô precisando, tô preferindo ir para esse lado aqui, mais tradicional. Opa, ficou do que essa. Acho que ficou mais leve. O centro de mesa já traz bastante informação visual com os pratos. Eu acho que eu vou amenizar aqui com as taças transparentes, que também tem esse designzinho assim bem tradicional. Deixar o ponto de cor, né, o foco de cor realmente mais pro centro. Então é isso, eu realmente preferi, mas eu vou adorar saber a preferência de vocês. Eu vou adorar saber o gosto aí da maioria. Também gostei da azul, mas acho que assim ficou mais elegante, mais clássico, como eu gostaria. Pronto, gente, agora a mesa está finalizada. Então eu já coloquei aqui os pãezinhos, coloquei aqui uma fitinha de veludo azul para conversar aqui com o prato, só para integrar o pão na mesa, que eu já quero deixar aqui, né, montada, justamente como um simbolismo mesmo da Páscoa. Observem que eu não quis colocar aqui coelho, ovo, porque a Páscoa não necessariamente precisa ser comemorada assim, né? A gente pode dar uma outra conotação, realmente mais familiar. E aí eu trouxe aqui o pão como símbolo mesmo, né, um dos símbolos da Páscoa cristã no caso, e ela ficou bem clássica, mas também eu quis trazer esse ponto aqui de alegria. Na segunda parte do vídeo, onde nós temos a sessão de sobremesa, né, eu montei um buffet de sobremesa, então conversando toda a mesma estética, lógico, né, é um mesmo evento, a proposta é essa, e aí sim lá eu já trouxe algumas referências de coelho, uma Páscoa mais comercial, mas aqui não, eu quis deixar ela realmente bem clássica, o momento da refeição, fazendo um link mesmo com a Santa Ceia. E esse contraste de cor aqui, bem forte do coral das rosas, eu quis deixar somente eles, então coloquei o vaso muito discreto, de cerâmica branca, porque eu não queria chamar atenção para eles. Gente, o pãozinho, eu usei um pão de coco, para quem não sabe, aqui em Fortaleza, no Ceará, é muito tradicional durante a Semana Santa consumirmos o pão de coco, as padarias, os comércios ficam com bastante oferta de vários tipos de pão de coco, tem os mais tradicionais, mas enfim, é uma tradição aqui da nossa Semana Santa, então eu trouxe isso, mas claro, qualquer pão, né, eu acho que já traz esse simbolismo. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, fiquei muito satisfeita com o resultado, ficou como eu queria, trazer mesmo toda essa tradição e o peso da comemoração em si, da data, né, que é muito tradicional, com um toque aí de alegria, com um contraste também trazendo bastante alegria familiar nesse período, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe com aquela amiga que precisa de uma inspiração e tchau, tchau, até o próximo vídeo.